Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos ter aqui mais uma conversa temática, hoje com vários temas, mas depois vocês vão ver que é quase tudo dentro de um grande tema. E temos aqui connosco hoje o João Neves. Estás bom, João? Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de várias coisas e vamos desbloqueá-las à medida que isto vai avançando, como se fosse um jogo digital, mas não vamos falar de nada de jogos digitais. Vamos falar de jogos muito analógicos e de algumas materialidades dos jogos. Mas, primeiro que tudo, quem és tu, João? Pá? O que é que tu fazes na vida? Haveria tanto para dizer. Antes de mais, um grande abraço ao pessoal. Eu estou com umas saudades tremendas. Isto tem sido difícil, tem sido um período difícil. Sabes que, para mim, o fim de semana é marcado pelo descanso, pela família e pelos jogos. E para mim isto tem sido uma semana interminável. Esta semana não acaba mais. Mas é assim. Esperemos que o regresso dos jogos seja para breve, não é, Miquel? Esperemos, porque isto está a fazer muita falta, realmente. Muita falta mesmo. Especialmente, se calhar eu e tu, sem ser nestes encontros, praticamente não jogamos, não é? Muito pouco. Muito pouco. Portanto, está mesmo a fazer muita falta. Então, mas lá, quem és tu, João? Pá? Diz-nos lá. O pessoal está aqui curioso. O meu nome é João Neves, para aqueles que não sabem. Sou engenheiro civil de formação. Estamos em minoria, mas também tenho apreciado que há muitos engenheiros civis também no hobby. É verdade, há alguns. O que é engraçado. Não tantos como os engenheiros informáticos e o pessoal da informática que domina. Claramente uma praga. E o meu percurso enquanto jogador começou muito em criança com aqueles joguinhos que nós tínhamos. Nós tínhamos muito pouca oferta de jogos, não é? Eu lembro-me dos jogos da Majora. E depois veio o Monopólio e por aí fora. E às tantas, confesso que me afastei dos jogos de tabuleiro durante muitos anos mesmo. Joguei jogos de computador, apareceu o Spectrum 48K, o 128K, coisas assim altamente sofisticadas. Depois joguei também aqueles jogos online, aqueles jogos em tempo real. E foi por volta de 2006 que houve um rapaz, um amigo meu, que decidiu desencantar do fundo do baú o velhinho Risk. E levou lá para casa. Eu digo-te uma coisa... Aquilo, eu não falhava. Todas as sextas-feiras tínhamos o nosso encontro para jogar velhinho Risk. E fez-me reviver os momentos de infância. Eu creio que foi o ponto de viragem, aquelas noites à volta do Risk. Depois, mais tarde, eu lembro-me que começámos a jogar, a tentar jogar outras coisas. Houve um que foi desencantar o Rummikub. Conheces o Rummikub? Sim. É um jogo muito interessante, muito simples, muito abstrato. Lembro-me de outras, o Monopoly Card Game. Já ouvi falar bem dessa versão. É bem melhor do que a versão grande. Bem melhor. Não é difícil também, não é? Não é? Pois, não é muito difícil. Mas pronto, eu também ainda é fraquinho. Até que um belo dia eu depois começámos a fartar do Risk, que aquilo durava horas intermináveis. Nós fotografávamos os jogos e continuávamos na sexta-feira seguinte porque aquilo não acabava, não é? Não te fazia impressão os dados. É que tu detestas dados, pá. Fazia. Fazia muita impressão. Eu lembro-me daqueles exércitos enormes assim chacinados por um único soldado. Era terrível. Até que isto devíamos estar mais ou menos em 2007, 2008,
e eu decidi, não, isto tem de haver outros jogos, isto não... De certeza que, nós estamos aqui a perder alguma coisa. Fui à internet e comprei, sem saber ao que ia, o El Grande. Uou! Levei o El Grande para casa, na sexta-feira seguinte, lá estava eu com o El Grande. Pomos aquilo em cima da mesa e ficámos assim, uau, isto é uma coisa de outro mundo. Pronto, e aquilo realmente abriu-me o mundo dos jogos de tabuleiro modernos que eu não conhecia. Foi o El Grande. Eu tenho o El Grande numa prateleira especial porque tem para mim um grande valor sentimental aquele jogo. Mais tarde, isto estaríamos por volta de 2010 ou 2011, creio que foi em 2011, fui à minha primeira Leiria Com. E a partir daí pronto, não parou mais. Não parou mais. Não havia regresso. Também foi um bocado para mim assim, foi a Leiria Con que nós já jogávamos em casa e tal, mas depois foi a Leiria Con que fez abrir tudo, não é? Porque uma pessoa... E o pessoal da Spiel Portugal, que também teve para mim uma influência muito grande, porque eu lembro-me, depois comecei a ir aos encontros mensais na Marinha Grande. Sim. Ainda te vi por lá algumas vezes, ainda nos cruzámos. E pouco tempo depois, pronto, já comprei o Puerto Rico e pronto, e a minha vida mudou para melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Puerto Rico também já não jogo há montes de tempo, mas é um jogo que eu jamais vou vender. É um dos meus primeiros e está ali guardadíssimo. Aquela versão horrível do Puerto Rico. Não é assim tão feio. E isto para entrarmos no tema. O tema é os jogos horríveis, horrivelmente feios. Assim porque, para quem não sabe, e para quem já viu alguns dos nossos vídeos, especialmente quando fazemos aqui as conversas a três, este é o João com quem nós citamos sempre quando falamos de alguém que gosta de jogos feios. Porque o João tem uma tendência para apreciar aqui estes jogos mais vintage, mais antigos. É verdade. Estes jogos aqui mais do início dos anos 2000, 90 e tais, que são aqueles, eu diria que são aqueles designs que vieram mesmo a revolucionar aqui os Eurogames e os jogos de tabuleiro modernos. E eles têm um aspecto, a maior parte deles, um aspecto muito particular. O que é que tu tens a comentar sobre isto? É verdade, é verdade. Eu gosto não é de jogos feios, é de jogos bons. eu gosto de jogos bons. E não sou daqueles jogadores que são muito exigentes em termos de estéticos ou da qualidade de produção, não é? O que eu gosto mesmo é da experiência de jogo, e para mim a parte estética tem influência na experiência de jogo, é claro, mas não é assim tão importante. Não é assim tão importante. Acima de tudo, eu acho que a parte estética torna mais fácil um bom jogo ir à mesa. e se calhar, nós ao longo dos últimos anos temos vindo a evoluir na qualidade de produção, não é? E nos preços dos jogos. Nos preços. E tem evoluído muito. E se calhar tem a ver com isso, não é? Um jogo para ir à mesa precisa de atrair as atenções, não é? Estamos a falar de jogos do final dos anos 90 e dos anos 2000, e se calhar a oferta de jogos não era assim tão grande, não é? Sim, era bem menor, bem menor. Hoje em dia que são de alguns 3.000, 4.000 jogos lançados por ano, não é? Por ano, no mínimo. Eu acho que o fenómeno do Kickstarter tem alguma influência também nesta escalada do valor de produção dos jogos. Eu não sei até que ponto é que a forma como o Kickstarter está a funcionar atualmente favorece também
o elevar da fasquia em termos de produção, porque o Kickstarter atualmente funciona quase como um pré-order, não é? Sim, sim, sim. E estando o dinheiro em caixa, as empresas arriscam como não arriscariam de outra forma, não é? Uhum. E dá-me a ideia que também antigamente, e nós depois tu já vais falar, já vais mostrar alguns desses jogos, nós estamos a falar para sermos mais concretos, é que estes jogos eram muito típicos do mercado alemão, Sim. em que me dá a ideia, eu já falei com alguns alemães e eles passam mais ou menos esta mensagem, embora nunca tenha falado mesmo com gamers, dá-me a ideia que é um produto muito corriqueiro, ou seja, é muito mais corriqueiro a compra do jogo. E por isso nós, se calhar, compreendia e percebia-se porque é que os jogos tinham aquela qualidade de produção, porque era uma coisa que se comprava quase no supermercado, não é? Como um livro. Exato. E hoje em dia parece-me que já não é bem assim. É a percepção que eu tenho. Aquelas edições da Alea Uhum. são de edições de combate, quer dizer, aquilo é o jogo levado ali à essência. E provavelmente também tem a ver com essa necessidade da massificação, não é? E de vender a um preço que seja um preço que seja comportável. Uhum. É um aspecto de equilíbrio. Eu, enquanto jogador, muitas vezes preferia um menor valor de produção e Uhum. ter preços e ter jogos com um custo mais baixo. Pronto. Mas no final o que conta é a procura, não é? E se as editoras põem os jogos mais produzidos é porque os vendem, não é? Portanto, não há muito a dizer. Por acaso era engraçado o facto de podermos ter essa opção. Para quem quer uma coisa mais barata e ficar com a essência do jogo, ou para quem quer uma coisa mais desenvolvida. E tu tens isso em alguns casos de jogos, especialmente nessas edições de Kickstarter e coisas do género. Especialmente aqueles jogos maiores, onde tu podes ter as miniaturas ou não, esse tipo de coisas. Mas, no entanto, mesmo nos jogos que são lançados agora, os típicos Eurogames, e acho que já tivemos aqui esta conversa várias vezes, por exemplo, é raro tu encontrares hoje um Eurogame típico, comum, pá, por menos de 50 euros, 60. Sim, sim, sim. Estão a sair todos com esse preço. É muito raro, tirando, por exemplo, alguns jogos acho, da Egra de Spiel, tu ainda consegues alguns a 40 euros, 40 e poucos. Mas é muito raro. Por exemplo, o último que eu me lembro de ver sair assim a um preço decente foi o Heaven and Ale, que entrava um pouco naqueles jogos antigos. Nós conseguimos, por exemplo, acho que o meu Heaven and Ale comprei-o exatamente quando saiu a novidade e acho que foi 35 euros. Portanto, eram os preços ainda há uns anos atrás. Mas parece-me que é cada vez mais raro, tirando provavelmente aquelas editoras alemãs que ainda têm realmente aquela influência dos modelos de antigamente, em que o jogo era mais barato. Estava-me a lembrar daquele do Feld, O com Carpe Diem, o Carpe Diem Carpe Diem também também, saiu que um saiu a preço um barato preço imbatível, com grandes críticas. e com um aspecto antigamente. Com grandes críticas. Mas é um jogo muito interessante também. Caso ainda não joguei, mas eu também não sou assim muito fã dos Feld. Mas pronto, tem que se admitir que são jogos interessantes, não é? São jogos bem construídos, habitualmente. Então, e tens aí alguns jogos desse tipo que temos estado a falar para mostrar? Tenho. Vou-vos mostrar aqui uma maravilha que eu tenho aqui para esta. Olha, esta maravilha Ui, quem ele é? Quem ele é? Bom do, jogo, pá, bom do jogo. Kramer e do Ulrich, exatamente a dupla do El Grande. E é um jogo fantástico. The Princess of Florence É é, bom, confirmo. é uma obra-prima. Portanto, é um jogo aparentemente simples, com uma primeira fase de leilões e uma segunda fase de ações. Desenvolve-se em 7 rondas. E é um jogo em que para já tem um tema que eu acho um tema muito interessante. Tu és dono de um principado em Florença e tens de contratar artistas e dar-lhe as condições para eles desenvolverem as suas obras de arte. E isto chega ao ponto de uma das condições que tu podes facultar aos teus artistas é a liberdade
de religião ou a liberdade de viajar. Parece-me... Eu acho que é um tema muito, muito engraçado. E tem uma característica. Foi dos primeiros jogos que eu joguei em que, no final, tu podes converter pontos de vitória em dinheiro. Ou seja, isto faz com que tenhas de equilibrar muito bem os pratos da balança. Será que eu quero pontos de vitória ou se quero pontos de prestígio ou se quero dinheiro? No final de cada ronda. É a única oportunidade em que tu podes converter pontos de prestígio em dinheiro. É um jogo muito interessante e é lindíssimo, como podem ver. Lindíssimo. Tem um ar mesmo antigo. Dá para vermos o interior. Dá, sim, senhor. Ou pelo menos na traseira do jogo. Porque isso tem uns edifícios engraçados. Porque acabamos por estar a construir um mosaico de edifícios. Temos aqui, este é o tabuleiro individual dos jogadores. Isto poderia ser considerado um jogo feio, porque parece que está escrito à mão e tem estes tons pastéis, que é muito diferente daquilo que vemos hoje em dia, não é? É, mas nos euros é normal. Cada os vez tons menos. pastéis, não é? Mas faz parte do encanto de um euro. Dos euros de antigamente. E agora antigamente, desta altura. Exatamente. Desta altura. Agora é cada vez menos isso. Posso-vos mostrar os edifícios, cá estão eles. Os edifícios Exatamente. que nós vamos construir no nosso Principado. E agora há muitos jogos com estas mecânicas de colocar estas peças tipo Tetris. Sim. Mas este jogo provavelmente foi um dos primeiros a usar este provavelmente foi um dos primeiros. É um jogo em que cada decisão conta. É um jogo fantástico. Tu tens ao longo do jogo todo, basicamente, 21 ações. Portanto, cada ação é importantíssima. Tem alguma interação com os outros jogadores? Eu lembro-me também. Não muito. Tem, então não tem. Tem na fase de leilões. Exatamente. Tem na fase de leilões. E aí a interação é... Pode ser agreste. Às vezes é brutal. Pois. Eu, para mim, ainda é dos meus jogos favoritos hoje em dia. E eu vou aproveitar para vos mostrar outro jogo que não é o meu jogo favorito, não é? Porque nestas coisas eu nem tenho um jogo favorito. Depende, não é? Depende da noite, depende do grupo. Mas, desde que não tenha dados, não é? Desde que não tenha... pelo menos que a sorte venha depois antes das ações e não depois. Ok. O jogo que eu vos queria mostrar é o meu jogo favorito do Stefan Feld. Já disseste que não és um grande adepto do Stefan Feld, mas nunca jogaste o In the Year of the Dragon. Não, ainda não joguei. Tenho aqui, vejam, isto é uma maravilha. Que horror. Isto é um jogo... Tem uma capa assustadora. Eu acho um jogo bonito. Mas é um jogo... Estou a perceber agora porque é que nós dizemos que ele gosta de jogos feios. Mostra lá essa capa outra vez, que isso é impressionante. Este é uma maravilha, este jogo. E então, estamos no século IX, na China. Somos governadores de uma província e vamos enfrentar o ano 2020 da altura. Um ano trágico, um ano em que a cada mês vamos enfrentar um acontecimento trágico. Portanto, o jogo desenvolve-se ao longo de 12 rondas, são os 12 meses do ano, e por artes mágicas, provavelmente, temos um vidente, e no início do ano nós vamos saber quais os acontecimentos que vamos enfrentar, que podem ir desde uma invasão mongol, uma seca prolongada, uma
pandemia. E eu acho que este pormenor, tu, no início do jogo, saberes exatamente o que vais enfrentar durante o jogo todo, eu acho que é marcante. Mesmo isso é um jogo diferente, torna o jogo muito estratégico. Uhum. Desde a primeira ronda, tu tens de afinar a estratégia, porque senão pode ser o descalabro completo. E aí, na parte do descalabro completo, eu acho que entra outra das características deste jogo que eu acho marcantes. Para algumas pessoas é inesquecível. no bom sentido, para algumas no bom sentido, para outras no mau sentido. Eu já ouvi falar disso. Já ouvi falar disso. Eu acho que tem muito a ver, Micael, eu acho que em termos psicológicos este jogo coloca-nos perante um desafio que é lidar com a aversão à perda. Eu acho que nem todos os jogadores, nós hoje em dia vivemos numa época de jogos bonzinhos, tipo Acumular e Stone acumular e Meyer, não acumular. é? E acumulas e acumulas. Consegues sempre safar-te, fazer qualquer coisa, fazer uns pontinhos e aqui não. Aqui as coisas podem correr mesmo muito mal e tu ao longo do jogo todo tu vais ter de fazer escolhas e decidir o que é que vais perder. Vais ter de perder súbditos, vais ter de poder perder palácios, é mitigação de danos. Mas eu acho que é um jogo, por esse motivo, é um jogo marcante. Depois também, em termos de ações, tens que sete ações, salvo erro, vais agrupar num número de grupos que corresponde ao número de trabalhadores mais um. Eu também acho que é um mecanismo curioso que eu não tenho visto noutros jogos. Depois, com base na ordem de jogo, o primeiro jogador vai escolher fazer uma ação de um dos grupos e faz livremente. O segundo jogador, se quiser escolher uma ação desse grupo, vai ter de pagar. E aqui é que entra o problema, é que o dinheiro aqui é extremamente escasso. É uma competição muito grande pelas mesmas ações, porque é óbvio que num ano de seca toda a gente vai querer ir aos sacos de arroz e tu se calhar já devias ter pensado nisso há 2 meses atrás. Eu acho que é um jogo fantástico. Uhum. Aliás, estamos a falar de Eurogames na sua essência, não é? São estes jogos com poucas ações, com ações Exatamente. muito consequentes, sem excesso de componentes, tudo minimizado e criam brutais experiências de jogo, que é uma coisa, eu acho que foi isto, que em parte foi a grande inovação deste tipo de jogos, não é? Não estamos a falar de jogos com aleatoriedade, ou seja, ele tem aleatoriedade no início do jogo para definir a condição do ano, não é? É um caso típico disso, que é para o jogo ser sempre diferente, mas depois ele é todo determinístico e coloca-nos decisões agoniantes, que é uma coisa que por vezes falta em alguns jogos, não é? Como tu dizias, são aqueles jogos bonzinhos em que, opá, não fazes isto, fazes aquilo e pronto, Exato. e cada um está ali, não tem o desconforto. E um bom jogo é o jogo que nos faz sentir, não é? Estas sensações, estas experiências. Não é? Uhum. E lá está, estes são mesmo Eurogames de outra altura. Tu queres abrir a caixa e mostrar mais coisas? Porque o jogo realmente tem um aspecto também diferente na mesa. Eu lembro, eu nunca joguei, mas já ouvi muitas vezes na mesa e acabei por nunca Não, jogar. o jogo o jogo é lindíssimo. Cá o tabuleiro, é? Exatamente. Tudo em tons pastéis. Tudo pastel, como qualquer Eurogame que se preze Deus. Tudo em tons pastéis, mas é um jogo que é levado à essência. Mas eu não acho que seja um jogo feio e sinceramente não acho que seja um jogo feio. Agora é preciso alguma abstração. Poder de abstração, não é? Exatamente. Que é uma coisa que falha a muitas pessoas quando dizem que os Eurogames não têm tema. Exatamente. Porque olham para este lado minimalista do cubo ou do tabuleiro que não é tão exuberante ou estas coisas, mas no fundo os bons Eurogames têm tema.
Eles estão a representar coisas. Lá está, são modelos, não é? Como nós fazíamos na engenharia, não é? Nós criámos modelos simples para tentar compreender a realidade e trabalhar sobre ela. No fundo, esse Aerogame é um modelo, não é? Eu não sou muito adepto destes jogos. Têm surgido nos últimos anos em que parece-me que juntamos complexidade pela complexidade. Temos um jogo e depois temos 2 ou 3 mini-jogos, às vezes sem grande ligação a correr simultaneamente. Estes 2 jogos são jogos em que complexidade, eu nem sei qual é que é no BGG a complexidade do In the Year of the Dragon ou do Princess of Florence, mas a complexidade destes jogos está claramente na tomada de decisão, não é? Uhum. Pois, não são as regras, não é? E não me parece que o In the Year of the Dragon seja um jogo complicado, nada disso. Mas o que o torna pesado, o mais pesado, será exatamente essa angústia no momento de decidir. Uhum. No BGG tem 3.11, o In the Year of the Dragon. Está meio a tabela, não é? Nada especial. É um jogo que eu acho que é um jogo marcante e que nem toda a gente conhece. Uhum. Sim, não é muito conhecido. E é como dizias também, estes primeiros Eurogames, que estão na essência, embora existam Eurogames desde os anos... Aliás, o primeiro é dos anos 60, mas marcadamente a partir dos anos 80 é que começam a aparecer mesmo os Eurogames. Os primeiros não eram tão complexos como as coisas que nós estamos a ver agora. Não era isso que tu dizias, parece que se colocam carradas de complexidade nestes jogos que lhes está a tirar alguma da essência, digo eu. Portanto, nestes jogos vamos encontrar realmente este tipo de coisas mais simples, não é? Mais elegantes. Isto é engraçado como isto é uma característica que nós encontramos em alguma literatura sobre Eurogames que os definem como elegantes. São levados quase à essência, não é? Até em termos estéticos. Sim, o pastel deve ser a maior das elegâncias. Mas eu concordo. Eu fico... um dos meus jogos favoritos, que é o Concórdia, como tu bem sabes, tem 4 páginas de regras. E chega. E chega. E chega bem. Lá está. Eu acho que isso define um euro. Porque eu acho que esta ideia... Ainda há um bocado essa ideia que um Eurogame tem de ser muito complexo e não é verdade. Não é verdade. Não tem de ser. Pode ser, não é? Nós vemos agora Eurogames bastante complexos, mas não tem de ser. Tu tens mais algum jogo aí para mostrar? Tenho aqui, olha, aproveito, tenho aqui em cima da mesa um print and play. Ok. Que eu, ao longo dos últimos dias, me dediquei aqui a imprimir. Vê lá se conheces. Adamastor? O Adamastor, do nosso amigo Orlando. E fiquei surpreendido porque acho um excelente jogo. Tenho divertido imenso a jogar aqui a solo com o Adamastor. E recomendo. Mostraste aqui um print and play e tu és um gamer que te dedicas a fazer alguns trabalhos manuais nos jogos, que é uma coisa que não é muito comum fazer-se, pelo menos eu não tenho visto muito, embora algumas pessoas façam, mas tu tens feito umas coisas muito interessantes, que é, por exemplo, criar os teus próprios inserts para os jogos. É verdade. É um trabalho que eu gosto de fazer e não é, e eu confesso que não é para qualquer um, é preciso ter alguma paciência e algum tempo livre. Por exemplo, eu aproveitei este período em que tive fins de semana em casa para fazer os inserts para um dos meus jogos favoritos, que é o Brass Birmingham, e um dos teus jogos favoritos também. Sem dúvida. Aliás, acho que é o jogo preferido aqui, E quase toda a gente tem em mostrar livraria. aqui o resultado final. Uou, muito bom. Isto foi um fim de semana inteiro. Não foi, não foram 12 horas a fazer o insert, mas foi um fim de semana inteiro. Utiliza-se Keyline. Eu utilizo Keyline, que é um painel de cartão com espuma de poliuretano ou esferovite por dentro.
e eu utilizo cola branca rápida. E a parte, se calhar, mais difícil disto é fazer o projeto do insert. Porque o truque é deixar o insert e de forma a que a tampa pressione ligeiramente as peças, que é para isto não sair do sítio. Portanto, tem de ser ali ao milímetro. Mas depois dá aquela... Eu acho que fica com muito bom aspecto. Depois de fazeres, ficas muito contente com o aspecto da coisa. Mostra lá mais uma vez para o pessoal ver, que acho que isso vai ficar com um bom aspecto. Se fizeste em preto, fiquei bem no braço. Fiz em preto. Fiquei muito bem no braço. Não sei se conseguem ver. Sim. Está aí. Até porque esse jogo realmente é um problema grande não ter uma forma de organizar os tiles, porque é uma chatice para fazer o setup. E eu não faço um insert também a qualquer jogo, não é? Em jogos que eu gosto muito e em jogos em que acho que se justifica, e o braço é um exemplo, porque este insert vai nos permitir fazer o setup de uma forma muito mais rápida. Sem dúvida. O tamanho das caixas tem vindo a reduzir, mas isso também nos representa aqui desafios na arrumação do jogo, não é? Porque depois muitas vezes nem a caixa fecha bem. Temos o caso das caixas também demasiado grandes, não é? Também são uma irritação. Em que os componentes até se estragam quando tombam uns sobre os outros. Exatamente. Mas as caixas pequenas mantém-se o problema porque se as coisas não estão organizadas, elas também não vão caber e a caixa vai abrir. Eu lembro-me de uns insertos que tu fizeste também para o Clans of Caledonia e aquilo ficou também muito ali, muito à maneira. Aí não foi projeto meu. Este foi projeto meu, inspirado também numas fotos que vi, mas o projeto depois foi meu. E sabes que nestas coisas a parte do projeto é importantíssima, porque aquilo que tu não queres é passares um fim de semana a cortar e a colar e chegares ao fim e não caber tudo na caixa. E estamos aqui a falar de milímetros. O que eu posso aconselhar a todos é comprar 2 ou 3 x-atos, porque o Keyline é o verdadeiro assassino de lâminas, comprar uma tábua para pôr na mesa, e depois cola branca, rápida, daquela que pressionas ali 30 segundos e a peça fica lá. E é ter coragem e começar. E fazes depois com os quadros e consegues pôr isso à esquadria tudo? Sabes que o corte é muito complicado ficar à esquadria, mas tens de tentar. Okay. Sim, as pecinhas, obviamente, depois de fazer propriamente o projeto em papel ou em AutoCAD, convém passá-lo para a folha de Keyline e depois fazer os cortes com o maior rigor possível. Mas como estamos a falar ali de milímetros, é um trabalho manual, muitas vezes falha um bocadinho, mas acho que no fim disfarça perfeitamente. Tem uma vantagem, é que é uma solução extremamente leve. Eu já tenho visto outras opções que tornam o jogo muito pesado e esta solução é extremamente leve. Sem dúvida. Às vezes pomos caixas de plástico lá dentro e fica pesado. Sim. É um problema, é um possível problema. E também quando vamos partir para aqueles inserts já feitos, que há também algumas empresas que oferecem isto, os inserts custam tanto como o jogo. É um exagero. O que dá que pensar, não é? Eu até gostava de ter alguns, mas eu não vou dar o mesmo preço do jogo para aquele jogo. Não me aconteceu ter um jogo que justifique, embora para o braço já pensei realmente em investir algum dinheiro num insert, porque é um jogo que precisa mesmo que isso esteja implementado para facilitar, senão é complicado. Outra coisa que tu costumas fazer, e também não tenho visto muitas pessoas fazer, e me parece uma coisa extremamente útil, é que tu costumas fazer para alguns jogos o resumo das próprias regras. É verdade. Porquê é que começaste a fazer isto? Comecei porque eu tenho muito má memória. e eu acho que eu não tenho muitos jogos, mas tenho o quê? 40, 50 jogos.
e mesmo assim já há alguns jogos que me falham as regras. Para abreviar o processo de aprendizagem das regras, eu acho que os resumos são uma boa estratégia. Porque se o resumo for escrito por ti, tu já sabes mais ou menos onde é que estão as coisas. Tu vais lá num instante. E depois podes apontar exatamente aqueles pontos em que tu já erraste. Em que te esqueceste daquela pequena regra e pões lá, como no Tinner's Trail, não esquecer de pôr a água quando se... quando se faz a exploração de minério. Nunca aconteceu num jogo que tu nos expliques, assim, quase lá para o final do jogo. Afinal, isto era ao contrário. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não, mas eu acho que fazer um pequeno resumo das regras ajuda muito a não nos falhar esses pormenores. Porque quando tu já tens 20 ou 30 jogos, não te vais lembrar quantas moedas é que no setup tens de distribuir a cada jogador. Há coisas que tens de... E depois tens duas hipóteses. Ou andas à procura no livro de regras, ou então tens um pequeno resumo teu, onde pões os aspectos em que normalmente esqueces. Porque nem sempre a indexação dos livros de regras está muito facilitada para nós consultarmos rapidamente quando não olhamos para ele há meses, às vezes anos. E Sim. às vezes é uma coisa que falha. Mas o que é particular das tuas notas, e se calhar o pessoal pensou, bem, mas há um monte de gente a fazer este tipo de coisas, é que tu fazes isto à mão, que é com uma caligrafia impecável, e aquilo até impressiona. Olha, parecia o Princess of Florence, tu mostraste aí. Eu tenho, por acaso, o Princess of Florence é um desses casos. Olha. Eu acho que quando se gosta de um jogo, faz estas coisas. Mas isso é preciso gostar. Pronto. É preciso gostar do jogo. Era disso que eu estava a falar. Eu nunca iria fazer isto para um jogo que eu achasse que não valia a pena. Não é? Isto é realmente um jogo que merece ter um resumo à mão, uma caligrafia impecável e com o desenho das letras. Eu acho que tudo tem a ver com o jogo em si, não é? E o que é que o jogo representa para ti. Se estás disposto a perder umas horas com o teu jogo, com o teu jogo favorito. Isso acontece-me a mim mais nas reviews e nas análises. Eu tenho muita dificuldade em fazer reviews e análises de jogos que não gosto. Todo o tempo que estás ali a dedicar àquilo que dá muito trabalho a fazer, apesar dos meus vídeos terem uma edição horrível, não é nada de especial mesmo, é mesmo o mínimo, aquilo dá muito trabalho. E por vezes não se percebe isso, que só nos envolvemos nestes jogos, em certos jogos, porque realmente gostamos muito daqueles jogos. No meu caso, eu faço isso dos vídeos que é para os divulgar, para os partilhar, na esperança que mais alguém goste deles. É um pouco isso também. Tu falaste aqui de outra coisa que é muito importante. Disseste, eu tenho cerca de 50 jogos. Para alguém que tem o teu historial de jogador, que penso que as pessoas ficaram aqui já com uma noção pelo que foste partilhando, isto é muito pouco. Por exemplo, eu neste momento devo estar perto dos 500. E tu tens uma atitude muito própria para com a tua coleção de jogos, que também não é muito comum. Há algumas pessoas que fazem, mas não é muito comum hoje em dia, porque há muito o colecionismo. Mas eu sei que tu vais sempre fazendo dia a dia uma análise crítica da tua coleção. Quais é que são os teus critérios? Sim. O primeiro critério é o valor sentimental também que alguns jogos têm, não é? Há jogos que eu não jogo já há muito, mas que não saem da minha coleção porque me fazem recordar os bons momentos passados a jogá-los. E, portanto, esses têm um valor sentimental, ficam lá. Os outros, eu custa-me muito ter um jogo em casa e não o jogar. Quando passam 2, 3 anos e eu não joguei o jogo uma única vez, eu começo a questionar se o jogo tem lugar cá em casa, porque depois eu vivo num apartamento, temos um espaço reduzido e também não faz muito sentido ter jogos, ter as estantes cheias de jogos
não jogados. Isso não faz muito sentido. Portanto, há jogos que eu até acho que são muito bons, que gosto deles e acabo por desfazer-me deles porque não vão à mesa, não jogo. E, portanto, para mim, não faz muito sentido porque eu também não tenho esse lado de colecionador. Creio que não tenho esse lado marcado de colecionador. Portanto, não faz muito sentido para mim ter jogos que não jogo. Ou seja, e eu sei que tu, para conseguires ultrapassar isso, tu fazes muitas compras e vendas de jogos. Compras muitos usados e depois acabas por os revender. Depois de passar por este teu critério, né, para manter sempre a ludoteca numa forma organizada, segundo esses teus critérios, o que é que tu recomendarias às pessoas que querem seguir este tipo de lógica também? Porque se calhar algumas pessoas não têm noção que o mercado dos usados é assim tão dinâmico e que se calhar não é assim tão difícil fazer isto. Eu parece-me que há cada vez mais gente a vender jogos. Vês isso no Abro Jogo. Parece-me que em Portugal é o principal site de venda de jogos. Também há muita gente a vender jogos no próprio BGG, não é? E parece-me que cada vez há mais gente a vender e eu gosto de experimentar jogos novos. As pessoas têm de gerir a sua ludoteca para poder ir comprando jogos novos e experimentando coisas novas. Portanto, acho que é uma estratégia que faz todo sentido. Sim, acaba por ser, aliás, é um exemplo de como é que estes jogos desempenham ou têm uma dimensão importante do ponto de vista da economia circular, porque nós estamos constantemente a reutilizar alguns destes jogos. Eu também tenho comprado alguns jogos usados e até hoje correu sempre bem todas estas compras, nunca fui enganado, os jogos apareceram sempre e acaba por haver uma própria ética dentro da comunidade em que estas coisas acabam por funcionar muito bem. Há muita troca de jogos e que acaba por ser um modo sustentável até de fazer o hobby. É o que me parece. Sim, especialmente se a venda for feita através daqueles sites que são sites normalmente de comunidade de jogadores, não é? No Abro Jogo, no BGG. Eu, pelo menos, nunca tive uma má experiência. Nunca me aconteceu ser enganado. Não tenho esse tipo de experiência. E então, para rematarmos isto, tens algum jogo preferido que queiras salientar, para além daqueles que salientaste agora? Eu não tenho um jogo favorito. Epá, se cá tenho uma meia dúzia deles. E já falei de alguns. Falei do El Grande, falei do Concórdia, que para mim ainda hoje é um dos meus jogos favoritos. Falei do In the Year of the Dragon. Falámos também do Brass, também é um jogo que eu gosto muito. Parece-me que estes são dos meus jogos favoritos. Assim, de repente, são jogos que me vêm à cabeça quando me perguntam o que é que tu queres jogar hoje. Tenho andado a jogar o Newton a solo. O Newton que eu ganhei. Há um ano. Tenho de enviar um abraço ao pessoal da Riacon. Ganhei numa rifa na Riacon. Exatamente. E ficou em Coimbra. O jogo ficou em Coimbra cerca de um ano, à espera de ser jogado. Teve agendado um jogo de Newton com o Miguel Conceição para a Invicta deste ano. Não conseguimos arranjar mesa. Ficou reagendado para a Leiria Com. E a Leiria Com, entretanto, foi suspensa e eu pensei, bom, não é tarde nem é cedo, vamos aproveitar este sábado para jogar um Newton a solo. E é um jogo que eu achei um jogo interessante, um jogo original. Tem uma mecânica de gestão de ações original. Eu acho que é um jogo que, em termos de tema, é flexível. Dá para pôr muita coisa. É sequinho, mas que é um jogo que tem pouca interação, mas que depois compensa pela originalidade
na mecânica das ações, em que tu vais criando o teu baralho, mas depois em cada turno tens de abdicar de uma das tuas cartas que te vai permitir depois multiplicar o poder das tuas ações. Tenho achado uma experiência interessante. Já fiz 2 ou 3 jogos do Newton a solo e tenho achado uma experiência interessante. Eu lembro-me que tu partilhaste há uns tempos que estiveste a jogar Nusfjord a solo. E o Nusfjord é um dos jogos, eu diria que é um dos jogos mais recomendados no BGG para jogar a solo, dos que não são a solo, destes Eurogames. E eu lembro-me que tu teres dito que achaste aquilo muito rápido, muito... que era num instantinho. O que é que tu estás a achar destes jogos que supostamente não são a solo, mas que estão para jogar a solo, justamente estes Eurogames? Sabes que eu não sou um grande adepto de jogar a solo. E isto fui mesmo obrigado pelas circunstâncias. Estás como eu. Mas o Nosfjord é um jogo muito interessante de ser jogado a solo. Porque, acima de tudo, para mim, um jogo a solo tem de ser rápido. Eu sinceramente, talvez seja um problema de... Eu, quando jogo a solo, tenho alguma dificuldade em concentrar-me e estar muito tempo a jogar um jogo. Começo a pensar noutras coisas que tenho para fazer e começo-me a dispersar. O Nosfjord, nesse aspecto, é um jogo a solo que demora 20 minutos, 25, 30 minutos. E é uma experiência engraçada. Eu aconselho para quem procura um bom jogo a solo, o Nosfjord parece-me uma experiência muito engraçada. Tenho de experimentar o meu. Por acaso é um daqueles que eu tenho de experimentar a solo. Tenho aqui alguns em vista. Também já me falaram muito bem do Blackout on Konga solo. Que supostamente também é bom, tem que ir ver. E pronto, não é? Tendo em conta os condicionamentos agora, apesar disto estar a começar a abrir, não é fácil conseguirmos implementar novamente encontros públicos como fazíamos de jogos de tabuleiro, não é? Com todas estas restrições. Portanto, ainda vamos ter que saber aproveitar ainda jogar em casa com quem podemos, quem faz parte do nosso agregado familiar e com quem lidamos, e também saber jogar a solo, não é? Aproveitar os jogos que temos. Tu também costumas jogar muito com o teu miúdo e acabas por ser também uma pessoa que, especialmente aqui para o grupo de Leiria, até para mim, nos vais dando algumas referências de bons jogos para jogar com crianças. Que tipo de pesquisa é que tu costumas fazer para chegar a estes jogos? Porque por vezes são jogos que não são muito conhecidos. Por vezes procuro no BGG e em fóruns do BGG. Ultimamente temos jogado cá em casa um jogo que é julgo que o nome em inglês é o Outfoxed. Eu tenho aqui para vos mostrar. Ok. Este jogo é muito interessante e muitas vezes este jogo foi-me recomendado, julgo que foi pelo Emanuel Batista, aqui há uns 2 anos. E lá está. Muitas vezes é também conversando com amigos e que se obtém as referências, mas o BGG é sempre também uma ferramenta que eu acho que tem imensos fóruns com jogos para crianças. E acho que é uma ferramenta muito válida, porque temos, sobre cada um destes jogos, depois temos dezenas de opiniões e podemos ficar com uma ideia do que é que será o jogo. Este Outfoxed, o que é que eu achei mais engraçado? É que é um jogo de dedução. E eu, pelo menos, não tinha... ele não tinha muitos jogos de dedução. Nós somos galinhas que estão a investigar um assalto, um galinheiro. Assalto esse que foi feito por uma raposa e nós temos de conseguir descobrir qual das raposas é que assaltou o galinheiro antes que ela consiga atravessar o nosso tabuleiro, que está aqui. Portanto, atravessar o tabuleiro e escapar por este buraquinho. Portanto, a raposa começa cá em cima e vem por aqui fora. Vem por aqui fora e depois escapa e vai-se embora.
E o que é que eu acho mais engraçado? É que é um jogo cooperativo, o que para os miúdos às vezes também é bom, principalmente quando eles ainda estão naquela fase em que não aceitam muito bem a derrota. Sendo um jogo cooperativo, as nossas galinhas vão andar pelo tabuleiro em busca de pistas e depois, quando conseguem encontrar uma pista, vou fazer aqui exemplificar. A parte que os miúdos mais gostam é esta máquina fantástica de pistas. No início do jogo, nós colocamos dentro da máquina, sem vermos, obviamente, neste caso, a nossa raposa, a raposa que cometeu o assalto foi a raposa Thomas. É claro que nós não sabíamos disto. No início do jogo, colocamos dentro da nossa máquina das pistas uma cartinha que representa a raposa que cometeu o assalto, e quando conseguimos encontrar uma pista, que é, por exemplo, esta, será que o nosso assaltante tinha uma capa preta? Colocamos a pista na máquina, na nossa máquina das pistas, e depois há aquele momento mágico que os miúdos gostam, que é ver o que é que dá. Portanto, se ali naquele buraquinho estiver a cor verde, quer dizer que o nosso assaltante tem uma capa preta. E eu acho que os miúdos gostam muito desta coisa, desta mecânica das cartas. Depois, é claro, nós temos aqui as imagens das nossas raposas e vamos ter de ir selecionando a raposa que tem uma capa preta, por exemplo, esta. Só que atenção, porque esta também tem uma mala, também tem óculos, e depois isto vai cruzar com uma série de outras pistas, e eu acho muito interessante. É claro que depois há uma fase que em alguns jogos acontece, que é a raposa já está mesmo a chegar à toca e temos de arriscar. Exatamente. Com as pistas que nós temos de arriscar, mas normalmente isto consegue-se descobrir o assaltante. Eu achei um jogo muito interessante porque é uma introdução aos jogos de dedução. O teu miúdo tem neste momento 6, 7 anos, por aí, não sei se tem 7 anos já. Tem 6 anos, 6. Tem 6. Então, está com a minha, então. São também do mesmo ano. Que mais jogos é que tu indicarias? Ou que tu dizes, ou que tu possas recomendar que sejam interessantes para mim desta idade? E que seja interessante para os pais jogarem também, que é sempre aquele velho equilíbrio. Cá em casa jogamos muito o Catan Júnior. Depois daqueles jogos de memória que normalmente os miúdos gostam muito, se calhar têm 3 anitos, 4, o Catan tem funcionado muito bem como uma introdução à gestão de recursos, não é? Porque têm de produzir os recursos, têm de ir juntando os recursos para construir o barco ou para construir não sei se é um castelo, se é a toca dos piratas. E é um jogo que cá em casa se joga muito. Depois temos aqueles jogos mais de habilidade, que também saem sempre muito bem. Que é o caso do Classic, do Mistacos, não é? Mistacos. Agora está para sair um novo Mistacos, não é? Miscadas, não é? Já tenho. Aliás, nós já temos para os board gamers de Leiria, só que pronto, ainda não. Ainda não conheço. Ainda não podemos. Para além disso, deixa eu ver se me lembro aqui de mais algum. Dentro dos jogos de destreza, o Rhino também é um jogo que tem sempre muitos adeptos. Sem dúvida. Até adultos. Costuma ser sempre um jogo interessante para jogar. Até porque é surpreendente e causa aquele impacto interessante de ver aquela torre. Aquele impacto visual, né? Isso se ela cai, se não cai. Aquele suspense. É giro. Muito bem. Muito bem. Pronto, já tivemos aqui uma conversa cheia de conteúdos.
que acho que vai enriquecer aqui futuros debates. E acabamos por falar de várias coisas, desde os Eurogames, depois até... Esperemos que não sejam, que não se gere aqui assuntos controversos, polémicos, não se gere aqui a polémica à volta Esperemos que sim. Kickstarter. Não, claro que não. E se gerar é bom. Podemos sempre remover as coisas indesejáveis, não é? Mas não, claro que não. Vai ser sempre interessante e foi enriquecedor. Queres dizer mais alguma coisa antes de desligarmos isto? Quero agradecer-te a oportunidade de falar um bocadinho, de matar saudades. E epá, eu acho que lá está, este tipo de conversas acho que permite dar voz à comunidade, não é? Pôr-nos a falar uns com os outros. Parece-me que tem sido muito agradável ouvir as tuas conversas com amigos nossos, que não seria possível de outra forma, não é? Principalmente em tempos de pandemia. Sem dúvida. Isto, pá, eu agradeço também a tua conversa aqui, foi extremamente interessante. Também voltámos aqui a falar de coisas que nos apaixonam, porque nós gostamos bastante destes Eurogames, não é? São alguns dos nossos jogos preferidos. Embora depois tenhamos as nossas diferenças de gosto, como é óbvio, é normal, mas estas conversas acho que são sempre muito interessantes e acho que há aí muito conhecimento oculto que por vezes não é divulgado. Por vezes é uma pena isso não se divulgar, porque há pessoas muito conhecedoras do hobby, de jogos e de múltiplas abordagens, e isto acabou por ser aqui o meu contributo para tentar trazer alguns destes conhecimentos de pessoas com quem nós vamos falando pessoalmente, porque nos vamos cruzando por aí, mas que depois acaba por não ficar registado em lado nenhum, e acho que estes conteúdos fazem falta aqui, noutros espaços, noutros canais, em português. Não existe muito. Existem muitas coisas destas em inglês, não é? Noutras línguas, mas em português não há assim muito. Sim. Portanto, eu acho que faz alguma falta e acho que todos os que andamos a criar conteúdos vamos ter cada vez mais coisas deste género, parece-me. Portanto, o Covid apesar de nos ter condicionado muito a nível dos jogos e ainda não sabemos como é que vai ser o futuro, não é? Pelo menos gerou esta noção de que temos aqui relações pessoais e de conhecimentos que não podem ser perdidos. Sim, exatamente. E aquilo que, quando eu regressei, digamos assim, aos jogos de tabuleiro, eu percebi que aquilo que me fazia gostar tanto de jogos de tabuleiro era a relação que eu tinha com as pessoas. E parece-me que isso para mim é o mais importante. É a experiência de estar face a face com as pessoas, mexer no cartão, mexer nos meeples, nos cubos, esse convívio para mim é o essencial nos jogos de tabuleiro. Foi isso que me fez regressar aos jogos de tabuleiro. E daí também que eu não joguei uma única vez online e porque não sinto esse apelo. Não sinto esse apelo. Somos dois. Eu sei que nós temos conversado sobre isso e eu revejo-me muito nessa tua experiência. Efetivamente, aquilo que eu procurava, acima de tudo, nos jogos de tabuleiro, era a parte social. Estar com as outras pessoas sentado a uma mesa, umas horas a conversar, a jogar. E a mexer em coisas, não é? E a mexer. Exatamente. E foi isso que é engraçado, da minha experiência de infância, quando eu regressei aos jogos de tabuleiro, e foi essa a experiência que eu revivi. Sem dúvida. E pronto. Obrigado. Sim. Obrigado eu. E vamos então despedir. E até um dia destes, encontramos-nos, olha, por aí, agora no digital, e depois esperemos que então fisicamente a aproveitar essas materialidades únicas dos jogos analógicos. Então, até qualquer dia. Deus. Um grande abraço. Um abraço a todos.